eu quero falar para você o que o Senhor fez. O perdão. Como o perdão é libertador e como o perdão mudou a minha vida. Por conta dos abusos, essa pessoa que eu criei algo ruim dentro de mim, eu voltei para os caminhos do Senhor em 2011. Nessa caminhada, quando chegou em 2014, foi algo que eu precisei de uma cura sobre essa situação. E eu me lembro que eu estava num simpósio na cidade onde eu morava, e ali eu estava com uma amiga, e eu lembro que naquela tarde tinha uma psicóloga pregando, e dentro de toda a pregação, no final, ela falou sobre abusos, e ela chamou pessoas que passaram por isso lá na frente, para que essas pessoas liberassem perdão e acreditassem que o Senhor fazia com que o abusador pedisse perdão para ela, porque ela contou um testemunho de algo que aconteceu. E eu estava com a minha amiga do lado e eu falei para ela, duvido, isso nunca vai acontecer comigo. E eu não acredito que isso possa acontecer. Na mesma hora, aquela minha amiga me repreendeu de uma forma muito forte e ela disse que quando eu falava isso, que aquilo era impossível para mim, ela disse que eu colocava Deus como se Deus fosse pequeno e Deus não era assim. E com aquela repreensão eu disse, então tá. Eu falei assim, mesmo ainda sem acreditar, eu fiz uma oração muito simples. Ali no banco mesmo, eu nem fui na frente. Eu disse assim, Senhor, se tu podes fazer isso, se tu queres fazer isso, então faz. Então tu cria uma situação para que eu venha pedir perdão e para que aquele homem possa me perdoar e que eu possa perdoar ele, porque eu não quero mais carregar isso. Eu fiz uma oração bem simples e acabou por ali. Passando-se 3 meses e 20 dias, uma situação aconteceu. A gente tinha um congresso para ir numa igreja. Eu não sabia que naquela igreja aquele homem congregava lá. Não sabia que ele estava lá. Eu nem ia também porque estava chuviscando e eu estava de moto. Enfim, acabei indo. Algo dentro de mim dizia que era para mim ir. E eu fui. Fui antes das meninas, cheguei lá primeiro do que elas. E quando eu cheguei lá, eu me deparei com aquela pessoa na porta da igreja, na recepção. E quando eu vi aquilo ali, eu fiquei assim, sabe quando você leva um choque? Foi assim, porque depois de muitos anos sem eu ver, e eu sempre também não queria ter contato nenhum com aquela pessoa, quando eu vi aquilo gelou. Eu fiquei em choque, eu não sabia como agir, não sabia, eu fiquei ruim, começou a me doer o estômago, a minha vontade era ir embora. Enfim, fiquei quieta ali, não conseguia olhar, não conseguia falar. E quando as meninas chegaram, a gente entrou e essa minha amiga que tinha me repreendido naquele dia, ela estava lá também. E quando a gente se ajoelhou, eu falei assim para ela que aquele homem que aconteceu aquilo que eu contei para ela estava lá. E ela disse assim, Deza, vamos orar. E a gente ali, no culto acontecendo, mas eu não conseguia prestar atenção dentro do culto, porque dentro de mim algo ficava borbulhando que eu teria, que aquela era a oportunidade que o Senhor estava me dando de pedir perdão. E eu disse assim, Senhor, se essa é a oportunidade que tu queres que eu peça perdão, Senhor, que o pregador venha falar alguma coisa sobre isso. E o pregador estava pregando algo que não tinha nada a ver sobre perdão. Mas no final, quando ele chamou as pessoas lá na frente, ele falou algo muito rápido sobre o perdão. E naquela hora eu entendi que era o momento para eu pedir perdão para aquela pessoa. Terminou o culto, um monte de mulheres juntas, né, tudo te cumprimentando. Daqui a um pouco eu olhei para trás, eu não vi mais aquela pessoa. Eu me senti aliviada, eu disse, ai, que bom, não preciso pedir perdão, vou para casa e tá tudo bem. Quando eu dou uns passos para frente, eu vejo aquela pessoa entrando na porta da igreja. E quando eu vi, eu disse, é agora. Não tem mais o que fazer, é agora. Eu cheguei diante daquela pessoa e eu olhei nos olhos daquela pessoa e eu disse assim, fulano, eu quero pedir perdão para você por qualquer coisa que eu possa ter feito para ti. Naquela hora, eu mal terminei de falar. Aquela pessoa olhou nos meus olhos e falou bem assim, Andresa, eu é que tenho que te pedir perdão por tudo que eu te fiz. Eu quero dizer para você que naquela hora, pelos olhos espirituais, eu vi sobre a minha frente assim, ó, uma muralha caindo. Uma muralha caindo, aquele homem sendo liberto. Eu sendo liberta de todas as amarras que estavam dentro de mim por conta daquilo que aquele homem tinha feito na minha vida, por conta de todo sentimento ruim que eu tinha. Naquela hora, uma muralha caiu. Eu vi pelos olhos da fé. Passando meses depois,
não lembro se foi meses ou anos depois. Eu estava no lugar, num chá de bebê, chegou aquele homem com a esposa dele, e eu pude cumprimentar aquele homem com a paz do Senhor, porque o que tinha acontecido não me doía mais, aquilo não me feria mais, eu não tinha nenhum sentimento ruim por aquele homem, é como se nunca tivesse acontecido. Eu lembrava porque eu vivi, mas não me doía mais, não me causava mais ódio, não me causava mais amargura, não me causava mais dor. E isso só aconteceu porque o Senhor deu uma oportunidade, porque eu me posicionei, porque eu acreditei que o Senhor pode fazer. E eu quero falar para você o quanto o perdão é libertador. Eu quero falar sobre a cura e o que aconteceu depois disso, de 2014. Eu vou falar isso no próximo vídeo para não ficar tão longo e convido você a assistir o próximo vídeo, a terceira parte.